Olá, você que nos acompanha aqui pela TV Itajubá em mais um programa chamado Olhar Ampliado, que desde o ano passado tem feito essa segunda temporada aqui na TV Itajubá para que a gente possa conversar um pouquinho sobre as questões de ampliar o nosso olhar. Portanto, o nosso programa hoje chama Olhar Ampliado justamente com essa perspectiva de expansão de consciência. Eu trago personalidades e instituições importantes que tratam de temas integrativos, sistêmicos, que possam de alguma maneira contribuir com a sociedade, ampliando o seu olhar para que a gente possa ter mais vida, dignidade, que a gente possa ter uma sociedade mais justa, equilibrada, realmente que possa vivenciar os princípios que nos levem a realmente ter mais harmonia nas nossas relações. E com isso, cada programa eu trago um entrevistado diferente para que a gente possa, assim, diante do Brasil e do mundo, trazer essa nova perspectiva que, por meio da internet, a gente tem essa possibilidade, mesmo em tempos de pandemia, a gente poder cumprir a nossa missão, que é colaborar com outras pessoas, contribuir com a vida das outras pessoas através da nossa vida, através da perspectiva de sermos quem nós somos para um coletivo, para que a gente assim cumpra de fato nossa vida e nosso propósito. E você, sabe qual é o seu propósito de vida? Portanto, assim, hoje eu trago aqui para conversar junto comigo Gilmara Tomé. Professora Gil, ela que teve a disponibilidade de estar aqui comigo hoje, falando um pouquinho sobre a sua trajetória profissional e poder agregar um pouquinho na vida de todos nós. Vamos acompanhar juntos? Enfim, hoje aqui, professora Gil Tomé. Professora, seja muito bem-vinda aqui ao nosso programa. É uma alegria poder te receber por aqui na TV Itajubá. Obrigada, Celiandro. Agradeço o convite e também já deixo aqui um agradecimento a quem colocou a gente em contato, que foi o Dr. Elcio. Muito legal, viu? E é justamente isso, Dr. Elcio Errara, promotor de justiça na cidade de Pouso Alegre. Ele que, enquanto esteve aqui em Itajubá, desenvolveu um projeto muito importante chamado Empoderar. E foi através deste projeto, conhecendo essas ações, que eu pude também transformar a minha vida por meio do olhar das constelações familiares. E assim, hoje, junto aqui, eu gostaria de iniciar a nossa prosa, conversando um pouquinho, falando para vocês quem é Gilmara Tomé, o que faz uma engenheira agrônoma estar como consteladora familiar, o que leva a Gil hoje a atuar na área que ela atua. Então, portanto, professora Gil, o que leva a Gil Tomé hoje a ser a consteladora que é, exercer esse trabalho, essa função para o mundo e para a vida das pessoas? Quem é Gilmara Tomé? Bom, Celiandro, como você já disse, né, então minha formação é na área de engenharia agronômica, onde eu trabalhei quase 20 anos com empresas familiares, e nesse período que eu trabalhei com empresas familiares, eu vivi os mais diversos emaranhamentos, né, tanto da família na empresa quanto da empresa na família. E para buscar a compreensão desses conflitos, que são conflitos que todas as famílias possuem, principalmente as famílias empresárias, e foi para buscar um entendimento, uma compreensão desses conflitos que eu comecei então a fazer alguns cursos na área de constelação, sem pretensão alguma de sair da agronomia, e o primeiro curso que eu fiz nessa área foi na área de educação sistêmica, por isso que eu me considero uma educadora sistêmica antes de ser uma consteladora. E aí, conforme eu fui fazendo essas formações, eu fui me interessando mais pelo assunto e me aprofundando nos estudos. E depois de um certo tempo fazendo essas formações, eu me dei conta de que eu já estava começando a trabalhar como consteladora. Então foi um processo gradual que aconteceu, foi uma transição que levou quase 8 anos para ser completada. E hoje eu trabalho só com conhecimento sistêmico. Então, você me chama até de professora, deixa eu explicar para o teu público por que essa denominação. Eu dou aulas em cursos de direito sistêmico pela Verbo Jurídico e também dei aulas de comunicação sistêmica na primeira pós-graduação que teve o selo do MEC no Brasil. Uma pós-graduação que foi uma ideia do Instituto Oca, em Cuiabá, e da Faculdade Católica do Mato Grosso,
então por isso que você me chama de professora, né, e algumas pessoas me chamam de professora. Então hoje eu trabalho com isso, eu dou aulas na área de constelação, faço palestras, faço atendimentos em grupo, atendimentos online e também treinamento em empresas. E, portanto, hoje estamos conversando com a professora Gil Tomé aqui na TV Itajubá, justamente para que a gente possa trazer um pouco mais deste conhecimento, dessa bagagem, deste olhar humanizado para as relações das empresas e das escolas. E a Gil estava apresentando para a gente também o porquê de eu chamar ela como professora. E, portanto, ela participou deste projeto, a primeira pós-graduação em Educação Sistêmica aqui no Brasil, aprovado pelo MEC. E, assim, é uma grata oportunidade a gente estar conversando com pessoas que têm trazido para o Ministério da Educação, de Cultura, este olhar da educação sistêmica que precisa também, de alguma maneira, ser expandido para outras escolas e instituições, da qual a gente vai falar um pouquinho mais à frente aqui do nosso programa, porque hoje nós temos a convidada especial, ela que vem lá de longe, está em São Paulo. Eu gostaria que ela pudesse falar para a gente um pouquinho, ela é nascida aonde e aonde ela está hoje e o que ela realiza de prático com as constelações familiares. Professora Gil, fale para mim um pouquinho dos seus atendimentos, aonde a senhora nasceu e por que a senhora está hoje no estado de São Paulo fazendo o que faz. Eu nasci em Palmital, Celiandro, que é uma cidade do interior de São Paulo, quase na divisa com o Paraná. E depois eu me mudei para o Paraná para fazer a faculdade de agronomia, onde eu morei 8 anos, na cidade de Londrina e Bandeirantes, onde ficava a minha faculdade de agronomia. E depois de formada, então, eu fui para o Mato Grosso, que é onde a minha família tem as empresas, e fui trabalhar com eles e fiquei com eles durante quase 20 anos. E após algum tempo morando no interior do Mato Grosso e administrando essas empresas e fazendo os cursos na área de educação sistêmica e constelação, então eu fui chamada pela Giane Borges, que é a idealizadora do Instituto Oca, que é a fundadora do Instituto Oca, para fazer um trabalho com ela em parceria, que seria essa estruturação dessa primeira pós-graduação em educação sistêmica do Brasil. E aí, nesse período, então, eu senti a necessidade de me mudar para Cuiabá, que é a capital do Mato Grosso, e foi onde eu morei durante 4 anos. E aí, a vida, a gente sabe, né, os processos se completam, e eu senti, então, a necessidade de voltar para o meu estado de origem, que é o estado de São Paulo. E então, eu vim para a capital, eu estou morando aqui desde janeiro desse ano de 2021, e onde eu estou executando o meu trabalho de forma totalmente online hoje. E essa transição toda, essas mudanças todas, Celiandro, elas me ensinaram muito, né? Quando a gente começa a fazer parte desse mundo sistêmico, então a gente começa a compreender, né, esses movimentos de pertencimento. E o quanto esse movimento de buscar o nosso pertencimento, ele influencia a nossa vida, o quanto ele é forte, né? Tanto que eis-me aqui, né, no meu estado de origem, iniciando o desenvolvimento do meu trabalho numa nova cidade, numa nova, com um novo público, porém, num lugar que eu já conheço bem, que eu sempre considerei meu quintal de casa, essa cidade, tanto que eu vinha para cá constantemente fazer meus cursos na área de constelação. E falando só um pouquinho, Celiandro, dessa formação que a gente construiu no Mato Grosso, que foi essa primeira pós-graduação em educação sistêmica, ela foi algo tão importante que na época o próprio Bert e a Sophie, que são o Bert Hellinger, que foi a pessoa que desenvolveu as constelações no mundo, que é um alemão, um padre alemão, ele, na época, ele chamou o diretor da Faculdade Católica do Mato Grosso aqui em São Paulo. Ele veio da Alemanha com a esposa e sua equipe aqui para o Brasil, e ele convidou o diretor da Faculdade Católica, que é o padre Edson Sestari, para entender como nós, lá no Mato Grosso, tínhamos conseguido montar a grade de uma pós-graduação de educação sistêmica, que era algo inédito isso no Brasil, com a chancela do MEC. Então, o padre Edson acabou, na época, conversando com o Bert e Sophie, explicando esses detalhes de como a gente tinha montado a grade curricular lá no Mato Grosso, né?
Então, eu estou contando isso para ver a importância do processo no Brasil dessa pós-graduação. Tanto que depois o Bert e a Sofia, então, fizeram uma parceria com a faculdade aqui em São Paulo, e a partir disso começaram os cursos de pós-graduação da Hellinger Schule no Brasil. Show de bola, viu? E assim a gente poder também levar mais para as escolas, para todos os lugares acadêmicos, para todas as oportunidades educacionais, essa perspectiva da educação sistêmica por meio do trabalho que a professora Gilmara Tomé também realiza. Sendo assim, quero convidar vocês a conhecerem também o trabalho dela que ela faz, apresentar aqui para vocês as redes sociais dela e assim vocês poderem também cada vez mais se interagirem com este conhecimento que transforma vidas. E, portanto, professora, fala para mim um pouquinho sobre o seu trabalho relacionado junto ao Dr. Juiz Jamilson Haddad, ele que realiza vários projetos em comum com a senhora, e vocês têm uma série de situações muito importantes para poder compartilhar aqui junto com a gente também, e assim a gente poder levar mais informações. Porque este mês estamos no mês das mulheres, mês de março, e aí eu quero convidar vocês a poder olharem mais para essa perspectiva. O mês das mulheres, em março, trazendo uma mulher também professora, que ela também realiza trabalho diretamente com mulheres, e isso ajuda a transformar outras vidas. É um canal de transformação para outras pessoas também. Me fale um pouquinho sobre esse trabalho junto ao Dr. Jamilson Haddad Campos, por gentileza, professora. Bom, Celiandro, esse foi um trabalho que começou quando eu fui apresentada para o Dr. Jamilson em Cuiabá. A assessora dele, a Nanda Rig Trentin, ela intermediou o contato entre eu e o Dr. Jamilson. Ele veio conhecer meu trabalho, como eu fazia esse trabalho com as constelações. Então ele chegou até mim para fazer um atendimento individual. E aí ele me perguntou, né, no final do atendimento, se eu achava possível levar esse trabalho de conhecimento sistêmico, esse trabalho sistêmico, para a vara da violência doméstica, onde ele é juiz, e se esse trabalho de alguma forma poderia beneficiar as vítimas de violência doméstica. E eu me lembro perfeitamente que eu respondi para ele: olha, Jamilson, eu não sei, mas a gente pode tentar, né, fazer um teste, levar isso durante algum tempo, e a gente para depois e faz uma avaliação desse trabalho e ver se ele realmente está a serviço dessas mulheres ou não. E assim nós fizemos então um projeto que foi apresentado na época para a desembargadora Clarice de Campos, que foi o projeto de Círculo de Palestras e Vivências Sistêmicas, e onde a gente convidava as mulheres que tinham processo junto à primeira vara de violência doméstica a participar conosco de um encontro que tinha uma duração de 3 horas a 3 horas e meia. E essas mulheres compareciam então no Fórum de Cuiabá, na data que a gente tinha agendado, e nós colocávamos então as cadeiras em círculo e começávamos a explicar para essas mulheres do que se tratava as leis sistêmicas segundo Bert Hellinger, e depois disso a gente fazia alguns exercícios sistêmicos para as mulheres entenderem esse ciclo da violência. E esse projeto acabou fazendo tanto sucesso e tendo tantos efeitos benéficos nas mulheres que acabou indo para o site do Conselho Nacional de Justiça. Então tem uma matéria publicada sobre esse trabalho que a gente desenvolveu no site do CNJ, e a partir desse trabalho que a gente desenvolve desde 2016, nós fomos convidados pela Escola de Magistratura a dar uma aula de leis sistêmicas para o Tribunal de Justiça na Paraíba. Então nós fomos para João Pessoa, na Paraíba, para poder fazer essa aula, né, para dar uma aula de leis sistêmicas para os magistrados. E também eu recebi vários convites depois disso, né? O próprio Tribunal Regional Eleitoral da 9ª Região de Curitiba, no Paraná, também me pediu para fazer uma aula online para eles a partir desses trabalhos que nós fizemos. E aí, todo ano, o Tribunal de Justiça acabava fazendo alguma matéria, quando era o mês de comemoração da Lei Maria da Penha, e eles faziam uma espécie de comemoração também para esclarecer os trabalhos que o Tribunal de Justiça do Mato Grosso estavam desenvolvendo para as vítimas de violência doméstica. Então,
A gente tem alguns vídeos também gravados de depoimentos de mulheres que participaram conosco desse encontro. Então foi uma surpresa bastante grata para mim e para o Jamilson quando a gente começou a ver o resultado disso e a gente não parou mais, né? A gente continuou. Claro que pela minha mudança para São Paulo e em virtude do início da pandemia, em março do ano passado, esse trabalho ficou paralisado, né? Porque a gente fazia os encontros presenciais, então não foi mais possível dar continuidade nisso. Mas foi um trabalho que durou bastante tempo e do qual eu tenho um carinho bastante especial pelos resultados que trouxeram para as mulheres. Professora, fala para mim também sobre o seu trabalho junto à desembargadora Clarice. A senhora também conseguiu também desenvolver um trabalho junto aí à desembargadora. Fala para mim como é que foi, para que as pessoas que possam estar nos assistindo agora compreender também, logo em seguida, quais são os efeitos práticos na vida do cidadão, uma vez que a gente pode trabalhar a educação sistêmica nas escolas, nas empresas, este conhecimento levar para a vida cotidiana. Como que uma senhora lá na sua casa, como aquele rapaz que trabalha com tantos outros serviços na sociedade em geral, pode de fato se beneficiar deste conhecimento. Portanto, comece para a gente, por gentileza, falando um pouquinho desse trabalho junto à desembargadora Clarice. Então, esse trabalho foi um trabalho que iniciou a partir do Instituto Oca em Cuiabá, em que a juíza, a doutora Jaqueline Cheruli, ela estruturou no Tribunal de Justiça do Mato Grosso as oficinas de direito sistêmico. E isso era para a população. Então, a população que tinha processos, por exemplo, menores infratores, processos de separação, de guarda de filhos, processos de adoção na justiça, então eles poderiam se beneficiar com as oficinas de direito sistêmico. E o que são essas oficinas? É um modo da gente trazer as constelações para as famílias ou para as partes que têm um processo na justiça, para que elas compreendam o que se esconde por trás de um conflito. Porque o próprio Dr. Sam Stork, que é o juiz que trouxe esse conhecimento sistêmico para dentro dos tribunais no Brasil, ele mesmo relata que por trás de todo o processo existe uma dor. Então, quando a gente entra em contato com essa dor, né, eu mesmo fiz uma vez uma constelação dentro do Tribunal Regional do Trabalho, em que um senhor que havia sido demitido da empresa, ele estava com uma ação contra essa empresa, já tinha alguns anos, não era, a questão para ele não era a questão financeira, era uma questão de ser reconhecido como um funcionário que prestou um grande serviço para essa empresa durante muitos anos. Então, quando a gente fez esse trabalho sistêmico com ele dentro do Tribunal do Trabalho, ficou evidente para ele, para o dono da empresa, que a questão ali era uma questão de honra, era uma questão de eu quero ser reconhecido, eu quero que o meu antigo patrão me olhe nos olhos e diga para mim da importância que eu tive dentro dessa empresa, trabalhando nessa empresa por muitos anos. Né? Eu não quero uma remuneração financeira, isso ele já me pagou. Né? Mas até a gente conseguir entender isso, demanda um conhecimento. Né? E se a gente tiver o conhecimento sistêmico, isso fica muito mais fácil para as partes. Então, essas oficinas de direito sistêmico que foram estruturadas no tribunal em Mato Grosso, elas serviam para isso. Então, nós éramos em 3 consteladoras e os juízes pediam, então, que se fizesse essas oficinas de direito sistêmico nas cidades onde eles tinham, onde eles administravam uma vara. E quem organizava tudo isso eram os sejusques de cada cidade. Então eu acabei indo para muitas cidades do interior do Mato Grosso, como Nova Chavantina, como Sinop, como Sorriso. E aí essas oficinas, as partes que tinham processo, elas ficavam ali presentes e a gente ia chamando processo por processo para apresentar as leis sistêmicas e fazer um trabalho com essas pessoas para elas compreenderem a origem da dor, a origem daquilo que estava movendo essas pessoas até esse processo. E isso facilitava para essas pessoas elas chegarem num acordo, isso facilitava elas entenderem o que de fato elas estavam buscando ali, e isso facilitava também para a justiça, porque a gente sabe que existe um acúmulo processual dentro da justiça, porque as pessoas hoje elas delegam muito, né, elas terceirizam para a justiça resolver questões que elas não têm condições de resolver, e muitas vezes porque falta para elas uma educação emocional, um conhecimento sistêmico,
que se elas tivessem, facilitaria muito. Por isso que eu sou uma grande, né, lutadora para ter educação sistêmica nas escolas, que foi uma coisa que eu também implementei no interior do Mato Grosso, numa cidade chamada Tangará da Serra. E esse trabalho, ele também teve uma duração de quase 2 anos. Enquanto eu morei no Mato Grosso, eu desenvolvi esse trabalho junto com o Tribunal de Justiça, e foi um trabalho que teve vários resultados, tanto que a gente chegou a publicar um livro, né, onde eu e a desembargadora Clarice somos coautoras, e a minha parte eu comento desse trabalho que eu desenvolvi junto com o Dr. Jamilson na área de violência doméstica, e a desembargadora Clarice, ela traz os resultados dessas oficinas de direito sistêmico que nós fizemos no Mato Grosso. Muito fera, viu? Muito legal poder receber essa sua partilha da sua experiência profissional, professora Gilmara Tomé, porque nessa sociedade onde muitas vezes os conflitos são judicializados, esta é uma alternativa de resolução de conflitos muito viável, com um efeito muito claro sobre as pessoas, para que a gente possa dirimir o que de fato é dor, o que de fato é busca de direito. E sendo assim, eu quero convidar vocês também a conhecer cada vez mais o trabalho da professora Gil Tomé, que vai estar aqui aparecendo nesta tela aqui também o seu Instagram, e assim você vai poder também entrar em contato, fazer uma pergunta, manda um direct, e assim você possa se aprofundar, porque nas escolas, nas empresas, nas famílias, ainda mais em tempos de pandemia, por que não a gente acessar uma técnica, uma filosofia de vida, uma maneira de pensar e de se expressar no mundo, para que a gente possa diminuir a judicialização, os conflitos e as dores em que muitas vezes geram tantas outras situações de sofrimento humano, e assim colaborando para a diminuição do sofrimento humano no mundo. A professora Gil Tomé tem o seu trabalho, que você está podendo ter a oportunidade de ouvir um pouquinho aqui a sua trajetória de vida. Sendo assim, ela estava falando sobre o livro Práticas Sistêmicas, da qual ela é coautora também, e se você quer conhecer mais, a capa do livro está aparecendo aqui para a gente agora nesta tela, e você pode também adquirir e conhecer, beleza? Sendo assim, professora, dos aspectos práticos desta vida relacionada ao divórcio, por exemplo, o que uma pessoa pode fazer hoje, ela que está em um conflito e quer se separar, ou está se separando, está sofrendo com isso, pelo conhecimento sistêmico, o que a senhora poderia falar, orientar, para que essa pessoa possa, de alguma maneira, de algum jeito, aliviar o seu sofrimento, ela possa entender essa situação que acontece, o que ela pode fazer para uma busca de solução pacífica, na paz, na harmonia dessa situação conflituosa na vida dela? Bom, Celiandro, eu acho que você foi feliz de trazer esse tema, porque na pandemia o que eu tenho visto realmente é um alto índice de divórcios, né? E eu tenho uma vivência de divórcio, né, na minha trajetória de vida, e eu posso dizer isso do ponto de vista tanto prático quanto teórico, né? O conhecimento sistêmico, Celiandro, ele me ajudou muito nesse processo de divórcio. Por quê? Justamente porque quando a gente entende que essa pessoa com quem a gente se relacionou durante tanto tempo, ela traz a sua história, ela traz as suas crenças, a sua forma de pensar, de sentir e de agir no mundo, de acordo com aquilo que ela aprendeu com a família dela de origem, e eu também penso, sinto e ajo de acordo com aquilo que eu também aprendi com a minha família de origem. É claro que quando essas duas pessoas se encontram com modos de pensar, sentir e agir tão diferentes, haverão conflitos. Só que esses conflitos, eles estão a serviço do nosso crescimento. Então, muitas vezes eu tenho um preconceito em relação a um determinado assunto, e esse meu parceiro, ele me traz uma forma de pensar diferente acerca desse assunto, que amplia a minha visão do mundo, que me traz uma visão mais sistêmica de mundo, né? Agora, claro, existem alguns relacionamentos que não duram para sempre. E tá tudo bem que eles não durem para sempre. Só que aí, no momento do divórcio, se a gente compreender que aquele nosso parceiro anterior, que dentro da constelação a gente não fala ex-parceiro ou ex-parceira, né? A gente fala o nosso parceiro ou a nossa parceira anterior. Se a gente compreender que ele foi uma pessoa com a qual eu convivi durante um tempo, e que existiu amor,
e que existiu cumplicidade, e principalmente quando existem filhos no relacionamento, então esse é um amor que ele dura para sempre. Aí algumas pessoas em casa vão falar, mas como que eu vou amar para sempre um sujeito que me traiu, um sujeito que me machucou tanto, ou uma mulher que me desrespeitou tanto, né? Que me diminuiu a minha imagem perante os meus filhos, perante a minha família. Esse conhecimento sistêmico, Celiandro, ele traz para a gente essa compreensão do que está por trás de todos os conflitos, do que está por trás das traições, do que está por trás desse desrespeito. E quando a gente tem esse conhecimento sistêmico e pode olhar para isso, para esse parceiro anterior, para essa parceira anterior, dessa forma, a partir desse conhecimento sistêmico, então a gente pode compreender que existe algo maior que está por trás disso e que levou tudo isso a acontecer, né? Então, no meu caso, por exemplo, prático, toda vez que eu olho para os meus filhos, eu lembro do amor que eu sentia, né, pelo meu parceiro. Então, eu lembro de tudo que a gente viveu de bom. E olho para os meus filhos e honro neles aquilo que o meu parceiro trouxe. Agora, se uma mãe ou se um pai olha para os filhos, quando já são divorciados, né, quando os pais são divorciados, e eles olham para esses filhos, julgando, recriminando um comportamento que esses filhos tenham, que seja parecido com o parceiro anterior, que é o pai dessas crianças, ou a mãe dessas crianças, o que esses pais estão fazendo, inclusive, com esses filhos? Eles estão diminuindo a potência desses filhos. Porque um filho é feito de 50% de pai e 50% de mãe, ou melhor, 100% de cada um, né? Então, os filhos, eles são o somatório dos pais. Se eu olho para os meus filhos depois de um divórcio, recriminando e julgando que meu filho está ficando parecido com o meu parceiro anterior, que é o pai deles, então eu estou diminuindo a potência dos meus filhos perante a vida, né? E eu estou também me diminuindo se eu olho para o meu parceiro anterior e digo, mas que porcaria de pessoa que eu fui arrumar para minha vida para se relacionar comigo. Porque foi uma escolha minha no passado, eu fui movida para isso. Então eu posso olhar para o meu parceiro anterior e pensar que grande aprendizado que eu tive com essa pessoa, mesmo quando foi muito difícil, porque eu cresci com isso. E se eu não cresci, através do conhecimento sistêmico, eu tenho a oportunidade de crescer, eu tenho a oportunidade de compreender o porquê, para que eu escolhi essa pessoa na minha vida. Então eu recomendo para as pessoas que elas conheçam a abordagem sistêmica para que elas tragam para elas uma compreensão disso tudo que se esconde por trás do divórcio e de tantos outros conflitos familiares, Celiandro. Show de bola, viu, professora Gil Tomé? E hoje nós estamos conversando aqui com a professora Gil, ela que é educadora sistêmica e tem colaborado em diversas partes do Brasil aqui, junto às constelações familiares, essa ciência dos relacionamentos humanos. Você que passa por diversos conflitos, diversas situações e quer aprender um pouco mais, acompanhe a professora Gil Tomé também nas suas redes sociais e assim você pode se inteirar de tudo isso que ela tem falado aqui com a gente. Então, portanto, nesta pandemia em que os desafios eles se potencializam, eles crescem, relacionado a divórcio, a relacionamento humano, a convivência familiar e tantos outros aspectos da nossa vida cotidiana, por que não aprofundar neste tema e poder viver cada vez mais leve, em harmonia, cada vez mais seguro de si, para você poder fazer a sua contribuição, primeiramente consigo, com a sua família e quem sabe, quiçá com a vida, com as outras pessoas que também esperam e possam receber um pouco da sua energia, da sua colaboração com essa existência e assim a gente formar um consciente, né? Sair desse inconsciente para um consciente coletivo cada vez mais empoderado, cada vez mais com um olhar sadio para as novas gerações. E assim, hoje, eu costumo falar lá em casa, né? Hoje nós temos que nos trabalhar para que amanhã nós sejamos bons ancestrais, né? Para os nossos filhos e netos e assim, porque muitas vezes, né? Dos nossos ancestrais também advém tantas outras coisas que a gente pode estar olhando, né? Quantas marcas, quantos sintomas de vida hoje nós nos reproduzimos nesta existência que arrastamos diante de tantas gerações. Quantas mil pessoas existem atrás de nós?
nós somos descendentes de os grandes primeiros povos originários desta terra, que eram os habitantes que desenvolviam a sua medicina, o seu modo de se organizar, o seu modo cultural de ver as realidades, o modo de realmente viver uma vida plena. Então, são desses também habitantes que vêm até nós, mas também com eles, com essas graças, com esses olhares positivos de vida, nos trouxeram também alguns sintomas de dificuldades, de dores, de traumas, de tantas coisas vividas. E, portanto, nada melhor que uma mulher para poder falar para a gente como é desafiante viver hoje em dia. Como é desafiante, diante de tantos séculos, chegar aqui nessa história, nesse mês de março, onde a gente comemora o Dia Internacional da Mulher, e dizer, realmente, eu preciso fazer algo a mais por mim. E aí a professora Gil tem uma oportunidade para você. Ela faz um trabalho online, pelo Zoom, com mulheres, e eu gostaria que ela pudesse falar para a gente como é esse trabalho e como que ela pode ajudar essas mulheres a se desenvolver cada vez mais fazendo esse trabalho online. Professora Gil, compartilha com a gente um pouquinho sobre esse tópico, esse quesito, por gentileza. Esse trabalho, Celiandro, ele era um trabalho que eu fazia presencialmente em Cuiabá, Mato Grosso, em que eu fazia um encontro mensal e eu escolhi um tema para falar com as mulheres. E agora, por conta da pandemia, então eu iniciei esse trabalho de forma online. São encontros mensais que têm uma duração de 2 horas, feito pelo Zoom, em que eu trago temas, por exemplo, mês passado eu trouxe conflitos familiares, porque as mulheres me chamavam no direct do Instagram ou me mandavam alguma mensagem no meu grupo de Telegram, dizendo que estava difícil a convivência em família, num espaço tão pequeno que muitas vezes as pessoas moram, que é um apartamento, né? E esse mês, que é o mês da mulher, eu trouxe o tema perfeccionismo feminino. Então eu conversei com as mulheres e trouxe também exercícios, né, para elas, para a gente falar de como algumas crenças a respeito do que é ser mulher, elas vêm de gerações a gerações chegando até nós no momento presente e que condicionam o nosso jeito de pensar, de sentir, de agir como mulher no mundo. Então tem alguns comandos, por exemplo, né, a parte, eu brinquei com elas, né, que eu falei, toda mulher, todo homem tem um dom, tem um talento que precisa ser colocado a serviço da vida, né? E por que muitas vezes a gente se limita de colocar isso? Não é por uma questão de que eu sou mesquinha, eu quero guardar isso só para mim. Muitas vezes o que limita é esse perfeccionismo feminino. Eu não sou bonita o suficiente, ou eu não tenho conhecimento o suficiente, ou eu não estou à altura de me apresentar num vídeo ou em público para falar sobre um determinado assunto. Então, essa ideia da mulher diminuída, de não ser protagonista da sua própria vida, ela permeia muito a memória ancestral nossa. E o que eu mais vi nesse encontro com mulheres foram mulheres dizendo, a minha mãe, a minha avó, elas viveram para servir os outros, né? Elas não tinham esse protagonismo, uma ou outra mulher que tinha esse protagonismo de dizer, não, eu vou para o mundo, eu vou fazer o meu trabalho, eu vou me dedicar à minha vida, né? Então a mulher, ela sempre esteve muito envolvida nesse universo de servir o outro. E ela deixa um pouco de lado esse protagonismo, esse dom e talento, né? Claro que servir os filhos e servir a família é um trabalho e tanto, é um serviço digno e honroso, né? Mas algumas mulheres não nasceram para isso. Algumas mulheres têm um outro tipo de protagonismo, só que elas se limitavam de ser protagonistas da sua própria história justamente por estarem sendo leais a essas crenças herdadas da sua mãe, das suas avós, das suas bisavós. Então, se a gente puder ser livre para escolher se eu quero ser uma dona de casa, se eu quero ser uma CEO de uma empresa. Então, é essa liberdade que eu trago para as mulheres todo mês. O que elas querem fazer, né? E muitas também me relatam que elas acabam descobrindo os seus próprios dons e talentos que antes estavam adormecidos, né? Por conta dessas memórias que ficam permeando e dizendo você não é boa, você não é bonita, você não está à altura desse conhecimento para falar algo sobre isso. Então, são atendimentos que acontecem hoje de forma online,
Então, antes, se eu só atendia um público, um pequeno público, hoje eu posso atender o Brasil inteiro. E as pessoas podem me procurar para saber um pouco mais sobre esse trabalho através do Instagram. E eu explico de que forma que a pessoa pode participar. E, inclusive, o tema agora para o mês de abril vai ser vergonha. Então, a gente vai trabalhar a nossa vergonha para poder se liberar um pouco de todas essas memórias. O que é feio, né? Fazer isso é feio, né? Sempre tinha essa crença dentro do campo ancestral feminino. Nossa, menina, não dá gargalhada porque dar gargalhada é feio, né? Não anda de tal modo porque andar de tal modo é feio. Então a gente vai falar sobre isso no encontro agora do mês de abril, Celiandro. Bacana demais, professora Gil Tomé conversando junto com a gente aqui na TV Itajubá, no meu programa Olhar Ampliado. E você que está chegando agora junto com a gente, hoje nós estamos dialogando um pouquinho sobre a trajetória de vida profissional da Gilmara Tomé. Ela que é engenheira agrônoma e se apaixonou pelas constelações familiares. Como eu também me apaixonei por esta vertente e tantas outras práticas e técnicas e filosofia de vida que tenho incorporado no meu mix de técnicas internacionais para que a gente possa assessorar, contribuir com a vida de outras pessoas. E, portanto, assim, a gente espalhar essa boa nova, essa nova experiência, essa nova observação, essa nova postura de vida. Nós queremos, de fato, poder ser uma luz, jogar luz aonde estiver oculto, onde estiver suas sombras, a gente poder ser, assim, contribuidores na nossa missão de vida. E, portanto, convido você a conhecer o nosso trabalho aqui no programa Olhar Ampliado. Conheça as minhas redes sociais também, da qual a gente pode dialogar um pouquinho, que é o Instagram, @CeliandroSilvério. Você pode mandar um direct e a gente poder conversar um pouco também sobre os seus desafios. Quais são os seus desafios hoje? Quais são os desafios para o seu futuro? O que você espera, o que você busca? Portanto, é possível ser feliz, é possível viver sua plenitude, ter sucesso no agora. E não espere mais, entre em contato, estamos à disposição para que a gente possa dialogar um pouquinho e crescer em conjunto, porque a vida é cooperação, é troca, e assim a gente possa, de fato, caminhar em plenitude. Sendo assim, hoje, a professora Gil Tomé conversando junto com a gente aqui, ela que é coautora do livro Práticas Sistêmicas, e eu gostaria que aparecesse do lado para a gente aqui, para que você possa, de fato, conhecer um pouco mais deste trabalho. Você, mulher, que se sente com dificuldade no seu relacionamento, na sua vida afetiva, na sua maneira de se perceber e de olhar o mundo, professora Gil Tomé também nas suas redes sociais pode contribuir contigo, que eu gostaria que logo ela possa falar para você aqui sobre as suas redes e os contatos dela, e assim a gente vai aparecer aqui na nossa tela e você vai poder acessar. No entanto, falando sobre relacionamento familiar, professora, a senhora está lançando um book sobre convivência familiar, sobre relacionamentos. Como é que é isso? Como que as pessoas vão poder acessar? Para quando que é esse e-book? Fale mais para a gente, para que as pessoas possam de fato conhecer cada vez mais este material incrível de transformação de vidas, impactar pessoas e assim a gente colaborar para a vida das mulheres. Portanto, e-book de convivência familiar. Diga para a gente um pouco sobre isso. Essa ideia nasceu, Celiandro, justamente de uma demanda das pessoas que me procuram para fazer os atendimentos individuais, né? E elas sempre comentavam comigo: Gil, por que você não escreve sobre isso? Porque fica mais fácil para a gente poder ter acesso a esse conhecimento e ler um pouco sobre isso, né? Então aí me veio essa ideia de fazer esse e-book, que vai ser uma espécie de guia de convivência familiar na pandemia, né? Para a gente poder entender de onde vêm esses conflitos. Porque muitas vezes, Celiandro, o casal ali, ele está discutindo, seja pela educação do filho, ou seja pelo modo como tem que conduzir a limpeza da casa, as compras do mês, ou o cuidado com máscaras, enfim, né? E o casal está ali discutindo essas questões e cada parte está tentando trazer para o outro aquilo que ele aprendeu da família de origem. Então, desculpa, se o casal entende que aquilo que ele está brigando, aquilo que ele está em conflito com o outro, é algo que ele aprendeu na família de origem, que ele está defendendo com unhas e dentes, vai ficar mais fácil para ele relaxar e assumir uma postura mais adulta diante do outro. Porque quando a gente está nessa postura de eu quero defender o que eu aprendi com a minha família de origem, muitas vezes eu estou numa postura infantil.
Então, adotar uma postura mais adulta diante do outro e dizer, ok, eu aprendi isso com a minha família de origem, mas junto com você, meu marido, ou junto com você, minha esposa, vamos pensar numa forma nova de fazer as coisas aqui dentro de casa, principalmente dentro dessa pandemia, fica mais fácil a gente solucionar os conflitos. Então, eu vou trazer nesse book conceitos como o que são as leis sistêmicas, para que elas servem no nosso cotidiano familiar, no que elas facilitam o nosso relacionamento de casal e entre pais e filhos. Então, vai ser um e-book que está previsto o lançamento dele para o final de abril. Pode ser que eu consiga lançar antes, depende do meu ritmo de escrita. E eu vou lançar no Instagram, então nas minhas redes sociais vai estar o link de compra desse book e acessível para todas as pessoas poderem adquirir. Vai ser bem fácil a aquisição desse book através do meu Instagram, Gil Tomé. Muito legal, e assim eu quero poder ir para os finalmente da nossa conversa, que voa e passa muito rápido. E você tem aprendido junto com a gente aqui um pouco este olhar ampliado sobre as relações humanas, sobre os seus desafios? Me conta um pouquinho, me manda um direct no meu Instagram me perguntando quais são os seus desafios destes tempos. E portanto gostaria de convidar a professora Gil Tomé também para que ela possa deixar suas redes sociais aqui para que outras pessoas possam se conectar com ela, as mulheres que de fato querem um novo olhar, uma nova postura, querem compreender as suas relações, querem entender um pouco mais de si. E, portanto, pode-se chegar à professora Gil Tomé. Professora, fique à vontade, passe aqui suas redes sociais para que as pessoas possam te encontrar cada vez mais e assim a gente expandir esse trabalho de educação sistêmica nas escolas e nas empresas. As redes sociais são Instagram, Facebook, LinkedIn e YouTube. Todas estão com o nome Gil Tomé. O YouTube eu comecei a alimentar há pouco tempo, então tem um pouco de conteúdo, mas conforme eu for postando no Instagram, eu também vou preparar alguns vídeos para o YouTube. Gil Tomé é G-I-L e Tomé é T-H-O-M-E. Ali eu tenho algumas, no Instagram principalmente, eu tenho algumas lives gravadas. No meu LinkedIn eu tenho alguns artigos que explicam justamente sobre leis sistêmicas, sobre lealdade familiar, então as pessoas podem me ler no LinkedIn ou assistir as minhas lives no Instagram. E ali também eu coloco todos os eventos que eu faço, né, mensalmente, que são esses encontros que eu faço pelo Zoom. Então, para fazer inscrição também, as pessoas podem me acessar por ali. O meu site está no ar, porém ele está começando a ser construído, então, em breve, pretendo ter algumas informações ali no meu site também. Vamos ver se eu consigo acumular tudo ali no site, tá bem? E eu também tenho um grupo do Telegram, então caso as pessoas que estão nos assistindo quiserem fazer parte desse grupo do Telegram, basta elas me mandarem uma mensagem em qualquer uma das minhas redes sociais, que eu coloco e incluo a pessoa no meu grupo do Telegram, Celiandro. Muito legal, viu? Professora Gil Tomé aqui na TV Itajubá, no meu programa Olhar Ampliado. É a expansão de consciência que a gente busca para poder contribuir com o mundo e com a sociedade através de uma nova perspectiva. Porque uma vez que nós queremos uma nova realidade para a sociedade, eu acredito que podemos começar por nós, pela gente, pelo nosso individual. Muitas vezes, esses dias eu me peguei, meu filho me perguntando que gostaria de consertar o mundo, e aí eu olhei lá no quarto dele, nem a cama dele estava arrumada, e portanto eu falei, arrume primeiro a sua cama, e depois a gente proseia qualquer outro tipo de coisa, meu querido, porque a gente não consegue ser uma contribuição para a existência na vida de outros se a gente está bagunçado aqui dentro. Portanto, a gente precisa olhar para dentro de si e se organizando, mas eu nunca estou pronto ou bom o suficiente para ajudar ou contribuir na vida das outras pessoas. É claro que não, estamos em processo de feitura e de construção. E também acredito que você não ajuda ninguém, você se ajuda. E a outra pessoa, se sentir sintonia contigo, ela vai buscar a autotransformação. E nós apontamos caminhos, propostas de solução, ajudamos você a olhar suas arestas, jogamos luzes em cima de algumas sombras e dificuldades, e assim você vai caminhar mais feliz, com harmonia, e será de fato
o cumpridor daquela missão e daquele propósito de vida que você tem, muitas vezes, deixado de lado para poder viver a vida de outros e a satisfação e a alegria de outros. Portanto, viva a sua vida, feliz Dia da Mulher, feliz mês de março, mês internacional das mulheres, feliz a todas as mulheres. Assim eu mando um beijo, um abraço para minha esposa querida Ariane, ela que é assistente social lá do município de Delfim Moreira e trabalha no CRAS, consteladora familiar também. E, portanto, eu quero finalizar este programa agradecendo imensamente o carinho e a paciência da professora Gil Tomé, que teve muita paciência comigo durante esses últimos 15, 20 dias que eu estou para trazer ela aqui, e é uma alegria poder recebê-la, porque estamos a serviço da vida, a serviço da coletividade. Professora Gil, sua mensagem final para todas as mulheres que nos acompanham aqui na TV Itajubá, fique à vontade para que você possa, de fato, falar aquilo que o seu coração está cheio. Então, mais uma vez eu agradeço você, Celiandro, por esse convite, ter a oportunidade de falar de algo que eu gosto tanto e que também provocou mudanças profundas na minha vida, que é o conhecimento sistêmico. Agradecer mais uma vez também o Elcio, que é o promotor hoje de Pouso Alegre, que foi promotor em Itajubá, pela conexão entre eu e você. Agradecer meus ancestrais também, né, que estão todos aqui dentro de mim, assim como os seus também estão aí dentro de você. E a mensagem que eu deixo para as mulheres, Celiandro, é que se elas querem fazer algo diferente daquilo que as suas ancestrais fizeram, a primeira postura, a primeira dica é olhar com respeito para as mulheres da sua família. Então, se você realmente quer ter um relacionamento diferente daquele relacionamento que a sua mãe teve com seu pai ou com algum outro homem, se você quer ter uma relação entre mãe e filha diferente daquela que a sua mãe teve, e aqui eu estou dizendo diferente, não melhor e nem pior, só diferente, então comece olhando para suas ancestrais com profundo respeito por tudo que elas fizeram. Porque tudo que elas fizeram foi de acordo com o que elas sabiam, foi de acordo com o acesso que elas tinham ao conhecimento, e que na época delas era um acesso muito menor do que o acesso que a gente tem hoje, com todo esse movimento na internet. Então, se você puder olhar para suas ancestrais com respeito, isso já vai provocar uma mudança na sua vida. Muito legal, e com isso a gente vai finalizar o nosso programa Olhar Ampliado, agradecendo a participação de todos vocês que estão aqui com muito carinho. Quero mandar um beijo, um abraço para aquela que me deu a vida, minha mãe, Benedita Raimunda de Paula, ela que me trouxe e deu a oportunidade de eu estar aqui convivendo e realizando, e que fez tanto por mim e pelos meus irmãos. Portanto, um agradecimento especial à minha querida mãe. E sendo assim, você que tem a oportunidade de estar junto com a sua mãe, mande um abraço para ela, abrace sua mãe, mande um WhatsApp para ela, e se ela não está mais aqui junto com você, faça uma oração, um pensamento positivo, mande altas vibrações de amor e de alegria, e que pode ter certeza, e que isso, a vida, como algo de cooperação, vai poder também te encher sua vida de alegrias e de bênçãos. Portanto, muito obrigado para você que tem acompanhado aqui o nosso programa Olhar Ampliado na TV Itajubá. Aguardo você, que toda semana nós temos um programa novo lançado aqui para que a gente possa, de fato, conversar um pouco sobre essas questões de expansão de consciência. Um forte abraço, um olhar ampliado para todos nós e uma semana abençoada.